Capítulo 1. Jejum, a perspectiva do Velho Testamento. O jejum está presente em todas as idades e entre todas as nações, sendo um exercício muito usado em momentos de tristeza, desespero e aflição. No entanto, não há na Bíblia exemplo de jejum que tenha ocorrido antes de Moisés. Embora a Bíblia não diga, presume-se que os antigos patriarcas jejuavam. Sabemos disso porque havia muito luto e dor entre as pessoas da antiga aliança. É interessante notar que Moisés não ensina nenhum jejum especial em seus 5 livros, exceto o do solene dia da expiação. Em Levítico 23, 27, Moisés fala sobre afligir as almas. Em hebraico, isso quer dizer: vós vos humilhareis profundamente diante do Senhor, tomados por uma intensa consciência de pecado e tristeza. Vos abstereis de todo o conforto material e gozo da carne. Esse é o único jejum que Moisés indica, embora os judeus jejuassem outras vezes por períodos de 24 horas, isto é, do pôr do sol de um dia até o outro. Desde o tempo de Moisés, exemplos de jejum têm sido comuns entre os judeus. Após a derrota de Israel em Ai, Josué e os líderes se prostraram perante a arca do Senhor até a tarde. Josué 7, 6. Em outras palavras, foi desde a manhã até a tarde, cerca de 12 horas. Em Juízes 20, 26, a menção do jejum até a tarde, além de 1 Samuel 7, 6 e 2 Samuel 12, 16 fornecerem outros exemplos de jejum. Minha meta poderia ser um jejum de 40 dias? Um erro que muitas pessoas fazem ao orientar sobre o jejum consiste em tomar textos da Bíblia isolados de seu contexto e reconstruí-los inadequadamente. Qualquer texto bíblico pode, por esse procedimento, ser interpretado erroneamente e provocar mais danos do que benefícios. Alguns escritores deixam a impressão de que todo mundo deveria fazer um jejum de 40 dias. Eles se utilizam do exemplo de Moisés, que jejuou por 40 dias no Monte Horebe. Mas temos de levar em conta que Moisés estava completamente mergulhado na presença de Deus. Se você estivesse numa montanha na presença de Deus conversando com Ele, você provavelmente poderia ficar sem comida e água por 40 dias também. Êxodo 34, 28 diz: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. A Escritura Sagrada diz antes disso que Deus apareceu para Moisés. A glória do Senhor estava lá e envolveu Moisés. Ele podia muito bem ficar sem água e comida. Ninguém pode ficar sem água por muito tempo, ao menos que esteja numa situação sobrenatural. Você pode ficar sem comida, mas não sem água. Se você ficar no Espírito e estiver diante da glória de Deus, também perderá a noção do tempo. Aqueles 40 dias pareceram provavelmente 14 minutos para Moisés. A irmã Maria Woodworth Etter, uma das pioneiras do movimento pentecostal, pregava numa tenda com capacidade para 20 mil pessoas, apesar de seus 72 anos de idade. Ela enchia o local e pregava sem nenhum sistema de som. Quando pregava, o poder de Deus se derramava sobre ela e sobre outros na congregação. Por exemplo, em um dos livros da irmã Etter, ela nos conta que durante um culto de avivamento em Shawnee, no estado de Ohio,
O Espírito de Deus veio sobre uma mulher. Ela, então, caiu no Espírito e ficou assim, sob seu poder, durante 8 dias. Nesse período, ela não se alimentou. Por fim, levantou-se, clamando e pregando, contando a todos sua maravilhosa experiência. Naturalmente, qualquer um envolto em tamanha glória ficaria sem comida, sem água e outras coisas. Alguns dizem que Elias jejuou 40 dias, mas na verdade isso não aconteceu. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça, então ele fugiu. Como de costume, escondeu-se embaixo de um zimbro e gritou: "Só lhe peço isso, deixe-me morrer, quero acabar logo com isso." Mas ele não queria realmente morrer. Ainda que tivesse dito isso, se quisesse mesmo morrer, ele poderia ter ficado onde estava e Jezabel teria atendido. O Senhor veio, o auxiliou e os anjos o alimentaram. Elias se manteve alimentado por aquela comida durante 40 dias. Em 1 Reis 19:7, a Bíblia diz: "E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho." Se um anjo descer e o alimentar, você também será capaz de seguir na força dessa comida por um bom tempo. Mas se isso não é um jejum bona fide, você não pode usar isso como exemplo de alguém jejuando naturalmente. O único indivíduo que a Bíblia diz ter jejuado 40 dias foi Jesus. Em Mateus 4:2 lemos: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome." Há uma pista aqui. Mateus 4:1 diz: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, ele foi alimentado pelo Espírito e servido pelos anjos." Conclui-se que, mais uma vez, não se trata de um jejum bona fide, isto é, comum e normal. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.